Queridos, eu posso ser um cristão sem precisar ir à igreja? É sobre isso que nós vamos estar meditando hoje. Eu posso ser um cristão sem precisar estar indo a uma igreja? Primeiramente, nós temos que entender o que é ser cristão. O que é ser cristão? O que é cristão para você? Ser cristão é ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Jesus. Em Atos 11, 26, vai estar escrito assim: E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então eles recebem ali esse nome já de cristãos, porque eram discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, né? E diz que ali na cidade de Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E nesse versículo aqui, nós já podemos perceber a citação da palavra igreja, né? Quando diz aí: E sucedeu que por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram a muita gente. Atos 11, 26. Então, igreja, queridos, não é algo que foi criado pelo homem. Foi o próprio Jesus quem criou a igreja. Igreja é algo existente. Você não pode achar ruim a existência da igreja. Mesmo que você diz que teme a Deus, que serve a Deus, que tem Deus, que é um cristão, mas não gosta de ir à igreja. Mas nós vamos aqui ver e entender a importância de estarmos indo à igreja. E também se isso agrada ou não a Deus, o fato de não irmos à igreja. E você já vê aqui em Atos 11, 26, dizendo que por todo um ano ali eles se reuniram naquela cidade ali, na igreja, e ensinaram a muita gente. Então há muitos papéis desenvolvidos pela igreja, de ensinar, de pregar, de ajudar uns aos outros. E ali você se reúne, todos aqueles que têm Cristo, que entregaram suas vidas para Jesus, para adorar a Deus juntos, para cultuar juntos. Mateus 16, versículo 18, a gente vê aqui o próprio Jesus instituindo a igreja. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que é igreja realmente? Afinal de contas, o que significa igreja? Né? Qual o seu significado? Qual a sua importância? A gente vai ver aqui no dicionário da Bíblia de Almeida, dicionário bíblico, vai dizer assim: igreja é o grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros. Segundo a Bíblia, igreja é o corpo de Cristo, meu irmão. Colossenses 1, 24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então você vai ver aqui dizendo que o corpo de Cristo é a igreja. O próprio apóstolo Paulo está confirmando isso aqui. O corpo de Cristo é a igreja. Então não tem como ser cristão e não fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Automaticamente aquele que é cristão, que se torna seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, ele faz parte do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Você pode até não querer frequentar um templo, que nós chamamos comumente de igreja, né? Mas templo não é igreja, ali é uma construção. Igreja é o ajuntamento de pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, que são seguidores de Cristo. É um ajuntamento de cristãos que juntos, unidos, se tornam a igreja. E aí você pode até não querer frequentar um templo, que nós até chamamos de igreja, mas você, como cristão, deve participar das reuniões do corpo de Cristo, que é a igreja. Mesmo que não haja um templo, essa reunião pode acontecer em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente, pode ser na sua casa, na casa de um outro irmão, mas a igreja está ali reunida. Eu quero até fazer aqui abrir um parêntese, que você sozinho, você não é igreja.
Às vezes nós ouvimos essa expressão. A igreja somos nós, sou eu sou a igreja. Não, você é membro da igreja, porque nós entendemos aqui que a igreja é o corpo de Cristo. Se você for lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, você vai estar vendo ali o próprio apóstolo Paulo falando sobre os membros que compõem o corpo. E ali ele vai trazer a questão do corpo de Cristo. Então nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros da igreja. Eu sozinho eu não sou igreja, eu sou um membro da igreja, eu sou um membro do corpo. A igreja é quando todos se juntam e ali está o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, a maioria dos cristãos, eles se reúnem em um templo. É mais cômodo, né? Está ali. E muitas vezes esse templo pode ser uma garagem que foi alugada, né, para esse propósito. Pode ser uma casa. Muitas vezes a casa daquele irmãozinho, ele não comporta aquele número de irmãos, de cristãos que estão aderindo à fé, e aí acham por bem alugar um espaço maior, para que possa se fazer as reuniões naquele local. Mas tem irmãos que resistem a essa ideia. Acha que tem que ser em casa. Então você vai ver muitos irmãos, principalmente na internet, resistindo à ideia de um templo. Mas a igreja não é o templo. A igreja também não sou eu sozinho. A igreja é o ajuntamento daqueles que entregaram suas vidas para Jesus, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Juntos está ali estabelecida a igreja. Queridos, não tem nenhum problema de se reunir em qualquer lugar, certo? Nem tem nenhum problema também de existir ali o templo, onde a igreja de Cristo se reúne. Como eu disse, é comum nós chamarmos o templo de igreja. Ali está a igreja. O templo vazio, a igreja não está ali. Mas se estivermos ali no templo, ali realmente estará a igreja. Nesse caso aí, nós temos que entender que não é nem construção e nem a pessoa individual. A igreja são todos aqueles juntos que são seguidores de Cristo. Então não existe cristão sem igreja. Até pode existir cristão sem templo, mas nunca sem igreja. Todo verdadeiro cristão, ele pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja. Gosto de fazer uma pergunta aqui. É vontade de Deus que o corpo de Cristo, que é a igreja, se reúna ou não? O que é que você acha? Que haja sempre reuniões ali do corpo de Cristo, da igreja? Sim. É sim da vontade de Deus. Em Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha só, a igreja estava se reunindo ali naqueles dias, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, todos os dias eles se reuniam no templo e também de casa em casa e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Em Atos 2:41 em diante diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí é no versículo 44. Atos 2:44 diz que todos os que creram estavam juntos, queridos. Tem esse negócio de cristão querer ser isolado, individual, separado, dentro de casa. Eu tenho Deus, eu creio em Deus, sou um cristão, mas eu sou um cristão individual. Eu não quero saber de igreja. Olha aqui Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a vontade de Deus. Que os seus filhos estejam juntos e tenham tudo em comum. Se você resiste a isto aí, você está desagradando a Deus. E quando desagradamos a Deus, nós deixamos de ter uma vida ainda mais abençoada do que nós já temos.
Não estou dizendo que você não tenha a sua vida abençoada por Deus, mas poderia ter muito mais. Se você estiver agindo desta forma, você vai deixar de estar tendo a sua vida mais abençoada do que poderia ter. Então, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Não era só no templo que eles se reuniam. Teve uma ocasião que se reuniram na praia. Eles também se reuniam de casa em casa. Agora imagine também, Pedro fez uma pregação ali, deu um sermão e só naquele momento ali, quase 3.000 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Fora o que já tinha, né? Fora o que já tinha. E aí nós vamos perguntar a você, tem como 4.000 pessoas estar de casa em casa congregando para adorar juntos, de casa em casa? Como é que uma casa vai caber 3, 4, 5.000 pessoas? E a igreja estava crescendo, estava em ascensão. Então eles iam para o templo, que tinha um espaço que comportava todos, e é o que se faz hoje. Então não resista a essa ideia de fazer parte da igreja, porque se você é cristão ou quer ser cristão verdadeiro, automaticamente você está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Você só não está indo lá congregar em nenhuma, mas que você possa procurar uma e fazer parte também dessa comunhão. Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, queridos, sempre foi da vontade de Deus que a sua igreja se reunisse. Não era vontade de Deus que cada um fosse cristão na sua própria casa, ficasse lá quietinho, só cuidando de si próprio e da sua família. Não. Deus quer um ajuntamento, o ajuntamento dos seus filhos, o ajuntamento da sua família, para que se fortaleçam, para que um aprenda com o outro, para que um possa estar atendendo às necessidades do outro, para que um possa estar ajudando ao outro, em tudo se falando, em todos os sentidos. Sempre foi da vontade de Deus que a sua igreja estivesse junta, reunida, congregando juntos. Olha o que diz em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Já naqueles dias ali, desde aquele tempo ali, já havia cristãos que não estavam congregando. Por isso ele diz aqui em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Vem essa exortação aí do escritor do livro de Hebreus. E o ato de não querer congregar, ou seja, ir à igreja, esse ato desagrada a Deus mesmo. E já havia naqueles dias irmãos que estavam entregando suas vidas para Jesus, mas não queria saber de estar lá. Talvez decepcionado com alguma situação, chateado com algum irmão, né? Viu alguma coisa na igreja que não gostou, e aí generaliza, né? Acha que todas são iguais. A igreja de Cristo que está em uma cidade, a que está em outra, que está em outro lugar, são todas iguais. Mas não são, meu irmão. Tem pessoas sinceras, tem pessoas que estão levando ali o evangelho, a palavra de Deus a sério. E a igreja de Cristo, ela tem desenvolvido um papel muito importante, vou falar, no mundo. Tem feito a diferença, com todas as suas imperfeições. Então a gente vê aqui que desde aquele tempo já havia ali cristãos que não estavam querendo congregar. E esse ato vai desagradar a Deus. E aí, como é que o cristão que não congrega pode, por exemplo, participar da ceia do Senhor? Não tem como. A ceia foi justamente uma ordenança que foi deixada por Jesus. Assim também como o batismo, Jesus deixou essa ordenança. Como é que a pessoa que quer ser um cristão isolado, ele vai participar da ceia? Não tem como. E a questão do batismo? Por exemplo, aquela pessoa que se converte em casa, lendo a Bíblia,
e às vezes até ouvindo muitas pregações pela internet, ela resolve entregar sua vida para Jesus, resolve ser um cristão, mas ele diz ali que ele quer ser um cristão individual, não quer fazer parte de nenhuma igreja, quer ser um cristão isolado, em sua própria casa, ter sua própria vida, sem precisar ir à igreja, sem precisar fazer parte lá do corpo de Cristo. Complicado. E para ele ser batizado? E para que ele possa ser batizado? E aí? E como é que ele vai participar da ceia do Senhor, que foi uma ordenança deixada também por Jesus? Queridos, entenda, juntos nós somos mais fortes, sempre. Juntos nós somos mais fortes, individual não. Tudo o que o diabo quer é justamente isso, querido, que não haja comunhão entre os filhos de Deus. Isso é a vontade do inimigo, que nós nos desentendamos, que haja contenda entre nós, porque quanto mais desunidos formos, fica mais fácil para ele nos derrubar, para ele vencer a guerra, para ele vencer a batalha. O diabo justamente quer que sejamos individualistas, que vivamos cada um para si mesmos e não se importemos nem um pouco com o outro. Cada um viva a sua vida, cada um viva no seu quadrado, como dizem, né? Cada um viva no seu cantinho. Isso é a vontade dele. E nós sabemos que infelizmente muitos estão indo por esse caminho aí, que o diabo está querendo, sendo cristãos individuais, cristãos sem igreja, cristãos sem estar inserido no corpo de Cristo. Não tem como ser cristão não fazendo parte do corpo de Cristo. A pessoa às vezes vive aquela ilusão que é cristão. Mas para ser um cristão verdadeiro, você tem que estar inserido no corpo de Cristo. Você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, que são todos aqueles que entregaram também suas vidas para Jesus. Você tem que estar em comunhão. É vontade de Deus. Não é vontade do homem, não é vontade dos líderes aqui na igreja, das igrejas. Não, é vontade de Deus, querido. É vontade de Deus que você esteja inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Infelizmente, nós sabemos que muitos estão indo no caminho da individualidade, sendo cristãos individuais, sem querer ir à igreja. Mas a questão é essa aí. Será que você está conseguindo agradar a Deus? Será que com essa atitude você está deixando Deus feliz? Deus está se agradando dessa sua atitude? Aí eu me lembro das palavras de Jesus, que está lá em João 8:29. Quando Jesus diz ali: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só o que Jesus diz, interessante. João 8, Evangelho de João, segundo João 8:29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. E existe um porquê, Jesus vai dizer o porquê. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando estamos agradando a Deus, as suas bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas automaticamente. Você não precisa fazer nada, só agradar a Deus. Deixe de agradar a você mesmo, deixe de agradar a sua carne, deixe de agradar a A, B, C. Só agrade a Deus. Automaticamente você agradando a Deus, você vai agradar muita gente. Certo que vai ter uns que não vão se agradar, porque você está servindo a Deus. Mas o que importa é agradar a Deus. E quando estamos agradando a Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre as nossas vidas de forma automática. Agora, quando não estamos agradando a Deus, é como se estivéssemos andando sozinhos, como se Deus não estivesse conosco. O próprio Jesus vai dizer que Deus estava sempre com ele e não o havia deixado só. Por quê? Porque Jesus fazia sempre o que lhe agradava. João 8:29. Agora imagine se nós não fizermos o que sempre lhe agrada. Será que ele vai estar sempre conosco e não vai nos deixar só? Nós precisamos estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos deixar de estar sempre fazendo aquilo que apenas nos agrada. Muitas vezes nós criamos um Deus imaginário, né? E dizemos assim: não, o Deus que eu sirvo, que eu creio, não é assim como você está dizendo, não. Não creio nesse Deus assim, não. Eu creio em um Deus assim, 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 assado. Nós criamos o Deus que nós queremos crer.
E aí onde está todo o problema? Que muitas pessoas não estão querendo servir ao Deus da Bíblia, com tudo que está ali escrito, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos vai trazer, ela vai nos trazer ali normas, regras, ela vai nos trazer um estilo de vida diferenciado daquele que vive no mundo. Mas as pessoas não querem crer e nem servir a esse Deus da Bíblia. E aí criam seus próprios deuses, deuses imaginários, deuses teóricos. Mas o Deus da Bíblia fica de lado. Mas Jesus diz aqui: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus renunciou à sua carne, à sua vontade, para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. E por que nós temos que ser diferentes? Deixa a sua vontade de lado, faça aquilo que é a vontade de Deus. Então, queridos, juntos somos sempre mais fortes. Precisamos estar juntos para lutarmos contra as investidas do diabo. Um fortalecendo o outro, um orando pelo outro, um compartilhando os seus problemas com o outro, que é da sua confiança lá dentro da igreja. Um atendendo às necessidades do outro. E juntos, como igreja, nós iremos vencer. Eu estava até pensando o seguinte: um técnico de futebol, por exemplo, ele ficaria feliz se cada jogador ali resolvesse jogar de forma individual, sem engajamento nenhum com a equipe? Claro que não. Com certeza ali seria uma decepção para aquele técnico. Ele ia ficar muito triste, abatido, decepcionado, porque o trabalho feito em equipe pode conduzir à vitória. Mas imagine cada jogador fazendo sua jogada individual. Ninguém quer compartilhar, ninguém quer tocar para o outro. Todo mundo quer fazer bonito e não vai para frente. Trabalho em equipe é que vai para frente. Assim é a igreja também. A igreja precisa estar unida. Se cada um querer ser cristão de forma individual, vamos acabar então com essas reuniões. Vamos fechar os templos, os lugares que foram alugados para que reuníssemos. Cada um fique em sua casa, cada um vai ser cristão de forma individual. Você acha que isso ia dar certo? Independente se isso dá certo ou não, não é a vontade de Deus. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, da mesma forma que aquele técnico iria ficar triste se cada jogador jogasse de forma individual, sem passar a bola, sem estar engajado com a equipe, Deus fica triste também conosco quando queremos viver uma vida cristã de forma individual, sem envolvimento, sem comunhão com os outros irmãos que entregaram suas vidas para Jesus. Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O versículo nos deixa bem claro aqui que Deus se entristece. Deus é alegria, Deus é amor, mas Deus também se entristece. E Efésios 4:30 está dizendo aqui, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus. É uma exortação, é uma advertência. Por quê? Porque muitas vezes estamos entristecendo o Espírito de Deus com as nossas atitudes, com a criação de deuses imaginários que nós achamos que permite isso, permite aquilo, mas o Deus da Bíblia não permite, querido. Você pode até dizer aí: não, eu não acredito que Deus seja assim, não. Deus não liga para isso, Deus não liga para isso. Deus não é assim. Mas esse é o Deus que você está criando. Porque o Deus da Bíblia, você deveria conhecê-lo mais. E para você conhecer o Deus da Bíblia, só lendo a Bíblia, só lendo a palavra de Deus. Não adianta você querer definir o Deus da Bíblia sem você ter conhecimento. Você tem conhecimento do Deus que você imagina e diz como ele é. Mas o Deus da Bíblia, você não tem. Então, se você quer conhecer o Deus da Bíblia, leia a Bíblia. E você vai ver toda a vontade de Deus para a sua vida. Então diz aí em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Com certeza entristecemos a Deus quando queremos ser um cristão individual, um cristão isolado,
sem querer comunhão com a família de Deus, sem querer comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo. Só um trabalho, somente um trabalho unindo forças pode neutralizar a ação de Satanás. Pode neutralizar a ação do diabo contra a igreja de Cristo. Nós precisamos estar juntos, unidos. Como eu disse, já pensou se todo cristão resolvesse ser um cristão isolado? Você já pensou na selva, se um búfalo, né, que sofre ataques de leões, você já imaginou se um búfalo daquele resolvesse sair da manada para viver de forma isolada a vida dele? Não quero mais andar com vocês não quero essa comunhão aqui, não quero estar junto com vocês não, vou viver de forma isolada, vou andar pela selva sozinho. Querido, seria uma presa muito fácil para um leão, muito fácil. Mas juntos eles se tornam fortes. O leão fica receoso de fazer um ataque ali e sofrer um contra-ataque. E a gente vai ver que na Bíblia o diabo também é comparado como um leão. E como aquele leão que está ali para nos destruir, para nos devorar, para nos tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque você fora do corpo, você fora da igreja, querendo ser esse cristão isolado, você pode se enfraquecer. Você não está compartilhando as suas necessidades com outros irmãos, para que eles também possam estar intercedendo, orando por você, e não ajudando somente a oração, em qualquer outra situação que você estiver precisando. Nós precisamos sempre um dos outros. Sempre. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Está lá em Mateus 16, 18. É interessante que ele coloca no plural, não é só uma observação aqui. Ele diz as portas do inferno, ele não diz a porta do inferno. Então pode ser que o inferno tenha duas ou várias portas. Ele usa um plural. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Nesse contexto aqui, é a igreja que está avançando. E o inferno ele está se defendendo. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja avança. Mas para avançar mesmo precisamos estar juntos, estar unidos, para que as portas do inferno não prevaleçam e a gente saia destruindo com toda a obra de Satanás na vida daqueles que entregam a vida para Jesus. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? O mundo vai ser destruído, mas Deus há de poupar aqueles que são seus. E aí nós precisamos estar unidos para lutarmos juntos contra as investidas do diabo, contra as ciladas de Satanás, ajudando sempre uns aos outros. Então não queira nunca ser um cristão isolado. A igreja ela sempre traz unidade, integração, ela vai trazer fortalecimento, comunhão. Queridos, estar fora da igreja é o mesmo que não fazer parte do corpo de Cristo. Eu sei que você pode estar até chateado aí com alguma situação, com algumas coisas que viu ou vivenciou lá dentro de uma igreja. Mas você tem que entender que a igreja ela também é composta por pessoas imperfeitas. E aonde tem imperfeição, meu irmão, surgem problemas. Somos imperfeitos. Claro que um dia irá existir a igreja gloriosa, a igreja perfeita, que é quando Jesus voltar. Mas por enquanto não existe igreja perfeita aqui. A igreja de Jesus que está em Bicaraí é imperfeita. A igreja de Cristo que está em Itabuna é imperfeita. A igreja de Jesus que está em todo lugar tem imperfeições. O próprio Jesus nos advertiu com relação a isso. Lá em Lucas 17, versículo 1, o próprio Jesus diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E Jesus está dizendo isso aqui dentro da própria igreja. Os escândalos irão vir. É como Jesus
É como se Jesus estivesse nos preparando. Estejam preparados, vocês vão ver escândalos dentro da igreja. É inevitável que aconteça, que isso não venha acontecer. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então não deixe, querido, que os escândalos que surgem muitas vezes no meio da igreja venha te afastar da presença de Deus, venha te afastar de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você continue congregando na igreja de Cristo, mesmo com todos os problemas que existem lá também, né? Mesmo com os escândalos, com toda a imperfeição, meu irmão. A igreja de Cristo tem feito a diferença no mundo. Com toda a imperfeição, a igreja de Jesus, ela tem sido sal e luz nesse mundo. Com todas as imperfeições que há nela, ela tem conseguido fazer a diferença. Ela tem conseguido ser sal, ser luz. Com toda a imperfeição, a igreja de Cristo tem sido um referencial para todos aqueles que querem ter suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas, para poderem estar fazendo a obra de Deus. Mesmo com todas as imperfeições que há na igreja, sem a igreja o mundo não seria o que é hoje. Como eu te disse, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Aí eu te pergunto, você como membro do corpo, um membro tem como sobreviver fora do corpo, sozinho? Não sobrevive. Ele falece. Agora um corpo, ele consegue sobreviver sem um de seus membros, ou até mais. O corpo consegue sobreviver. O corpo de Cristo, que é a igreja, irá sobreviver mesmo sem muitos membros, mesmo sem mim, sem você. Ele sobrevive. Agora, dificilmente um membro que não quer fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, ele vai sobreviver na sua fé. É muito difícil. Não tem como. Um membro fora do corpo é o mesmo que uma brasa fora do braseiro. Uma mão, por exemplo, ela só funciona se ela estiver ligada ao corpo. Corte a mão e jogue ela lá para ver se ela tem alguma serventia. Tem. Ela não vai fazer nada, está morta. Mas ela aqui no corpo, ligada ao corpo, aí ela tem muita função. Você ligado ao corpo, você tem muita funcionalidade, meu irmão. Mas fora do corpo, querido, Deus pouco pode te usar. Principalmente porque você já não está mais debaixo da vontade dele. Ele quer você ligado ao corpo. Você como membro do corpo, você tem que estar ligado ao corpo para ter a sua funcionalidade totalmente ativa. Se você quer ser um membro com todas as suas funcionalidades em dias ativas, esteja inserido como membro no corpo de Cristo, que é a igreja, meu irmão. Se você quer agradar a Deus e ter uma vida mais abençoada do que você já tem, então deixe de ser esse cristão individual, achando que não precisa da igreja, achando que não precisa dos irmãos, achando que não precisa de ninguém. Você precisa ser fortalecido e você também precisa estar fortalecendo a outros que estão ali. A igreja tem uma importância muito grande, não só nas nossas vidas, mas no contexto geral. A importância da igreja, por exemplo, ela está em oração. Em Atos 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, estava em prisão, mas a igreja estava orando. Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E Deus foi lá e agiu e tirou Pedro da prisão. Tiago 5,16, na parte final, a parte B, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Agora imagine a oração feita por muitos justos. Porque quando a igreja está ali reunida e você pede a oração ali, e muitos vão orar por você. Quem são os justos? Não são pessoas perfeitas, pessoas que são direitinhas, que nunca erram, não é nesse sentido não. Quando diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, é aquele justo que foi justificado por Jesus. Ele aceitou ser justificado por Jesus porque ele entregou a vida dele para Jesus. Aí Jesus o justifica diante do Pai, o justifica diante de Deus. Jesus o limpa de todos os seus pecados. Então ele é um justo
porque ele foi justificado por Jesus. Você pode ser um justo na hora que você quiser, agora. Entregue a sua vida para Jesus e seja um justo, um justificado por Cristo diante de Deus. E em Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é como eu disse, imagine então a oração feita por muitos justos, você na igreja, compartilhando ali a sua necessidade, e muitos que foram justificados por Cristo que estão ali orando em favor de você. Se a oração de um pode muito, imagine de muitos. Então, queridos, como membros de um mesmo corpo, Deus nos fez totalmente dependentes um do outro. É como está lá em 1 Coríntios 12, do versículo 21 e 22, quando Paulo está falando dos membros do corpo físico, né? Deus nos fez dependentes um do outro. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 12, versículo 21 e 22. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Queridos, você pode até querer criar uma independência financeira para o seu sustento e de sua família, mas nunca queira criar uma independência espiritual achando que você não precisa de ninguém, achando que você não precisa dos outros irmãos, que você não precisa da igreja. Não caia nessa besteira. Você nunca pode tentar criar essa independência espiritual. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Você depende dos outros em tudo se falando. Nós dependemos uns dos outros em tudo falando. Dentro e fora da igreja, nós precisamos uns dos outros sempre, porque Deus fez assim, para que nós dependêssemos uns dos outros. Nós dependemos dos outros para nascer, para fazer o parto, e precisamos dos outros até mesmo na morte. Imagine se não tivesse ninguém para fazer o seu velório, o seu sepultamento. Você ia ficar onde você morreu, você ia apodrecer ali. Isso eu estou resumindo. Tudo na vida nós precisamos uns dos outros. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se os pedreiros disserem que não vão construir sua casa, você não constrói, você não tem uma casa, a não ser que você compre na mão de outro. Mas se outro dizer também que não lhe vende, você fica sem casa. Nós precisamos sempre uns dos outros. Não seja um cristão achando que não precisa do outro irmão, que não precisa estar inserido no corpo de Cristo, que não precisa da igreja. Nós precisamos sempre uns dos outros, amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, como sempre, por estarmos aqui, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas falhas, Pai. Que o Senhor esteja indo ao encontro aí de cada filho teu, atendendo os seus pedidos, as suas necessidades, e que o Senhor nos conscientize, Senhor, que precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja, unindo forças, fortalecendo uns aos outros e atendendo às necessidades uns dos outros. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.